Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você estará vendo essa comunicação, então abro aí a possibilidade de vários períodos. Eu me chamo Natália, sou graduada em História, bacharelada pela Universidade Federal da Grande Dourados, que está situada no estado do Mato Grosso do Sul, do país Brasil, né? Formei em História em 2023. E a ideia de fazer uma pós-graduação, ela sempre permeou meu horizonte de expectativas. Então, eu já tinha a intencionalidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado desde a época do meu ensino médio. Quando eu ingressei na faculdade, eu busquei trilhar caminhos que me facilitassem essa construção de pesquisa, né? E a partir disso, eu comecei a tentar imaginar o que eu gostaria de pesquisar e como isso poderia ser, enfim, articulado dentro da história. Eu sempre fui muito próxima dos animais de estimação, né? De forma geral, nós em casa sempre tivemos cães, segundo a minha mãe. A primeira palavra que eu proferi foi o nome do nosso cachorrinho, né? Falei errado no caso, falei Tig, e o nome do nosso cachorro era Tigre. Então, assim, sempre foi uma relação próxima entre a minha pessoa e os animais, né? Os cães especificamente. No entanto, esses animais eles ficavam no quintal, eles não adentravam a residência. Se fazia frio, nós colocávamos cobertas para eles, mas eles dormiam no quintal, dormiam na casinha. Então existia uma relação afetiva próxima, mas ela era, acho que geograficamente ali, espacialmente delimitada, né? E isso no recorte da minha infância. No final da minha adolescência, começo da minha vida adulta, eu ganhei uma cachorrinha, nomeei ela de Lula Palusa. Essa cachorrinha ela me ajudou muito em relação a questões de saúde mental, sabe? E essa relação ela foi uma relação muito mais próxima. Eu já moro em apartamento, atualmente não moro mais em casa, então ela ficava dentro do apartamento, dorme na cama comigo, utilizo o banheiro para fazer as necessidades da mesma forma que nós utilizamos, toma banho nele. Então, assim, uma relação muito mais próxima. E a partir dessa relação muito mais próxima que eu estava tendo com ela, comecei a perceber que não era uma relação que só eu estava tendo com ela, mas que várias pessoas ao meu redor estavam tendo com os seus respectivos animais de estimação, né? Então eu comecei a analisar e perceber essa mudança, né? É claro que a relação próxima com os animais de estimação que nós conhecemos atualmente, e não só com eles, mas também outros animais, ela não é um movimento tão recente assim, né? Estudos científicos mesmo apontam que indivíduos em momentos muito mais recuados do que o nosso já tinham relações íntimas e afetivas com animais específicos. Kate Thomas traz isso de forma bem interessante em Um Homem e um Mundo Natural, né? Ali a respeito da Inglaterra pós-evolução industrial, mas é perceptível que as classes mais abastadas, e a partir disso é perceptível que as classes mais abastadas já tinham uma relação mais próxima com determinados animais e já tinham estimação por esses animais, né? Então, a minha pesquisa não é sobre essa relação de forma geral, mas sobre a difusão dessa relação nas classes mais subalternas. Isso é um movimento mais recente, que a gente observa não só no meu contexto aqui social, mas é perceptível em vários outros contextos, né? Vivemos em um mundo globalizado a partir de várias questões e a internet propicia um contato e uma troca cultural muito mais instantânea e é perceptível que outros países também têm se aflorado essa relação dos seres humanos com os animais de estimação. Então, a minha intenção de pesquisa vem dessa observação pessoal, de tentar registrar de forma historiográfica essa mudança de percepção com o mundo natural, digamos assim, e não só com o mundo natural, mas, enfim, com determinados animais específicos aos quais designamos a estimação, né? Não vou falar de todos os animais, né? Enfim.
As fontes, né, que eu pretendo trabalhar, os historiadores são bem ortodoxos a respeito das fontes, então eu fiz uma separação de fontes específicas, pretendo trabalhar com as leis municipais e estaduais e federais que eu consegui ter acesso, que tratem não só da relação afetiva, mas dos animais de forma geral, né, pretendo fazer um esboço dos animais de forma geral, das relações entre os seres humanos e os animais, para daí focar na estimação, né. Também pretendo articular notícias de jornal. Meu orientador me direciona para pensar os comentários dessas pesquisas, então eu pretendo trabalhar com os comentários também. Folhetos informativos, enfim, essas notícias também não se restringem a notícias só de cunho regional, né? Porque os principais jornais que eu vou trabalhar são jornais que tratam da localidade de Dourados MS, que é a cidade onde eu resido e onde eu faço presente pesquisa. No entanto, eu não me fecho a possibilidade de trabalhar com notícias não só de cunho estadual e nacional, mas também de cunho internacional, caso eu, enfim, encontre elas. Então, notícias de forma geral que trabalhem com a minha temática, que falem sobre a minha temática, né? Também pretendo articular folhetos informativos dos quais eu tiver acesso, então tô aberta a outras possibilidades de fonte, né? Para pensar minha pesquisa, eu acredito que os conceitos, pensando conceitos como ferramentas, eu ainda estou no começo da pesquisa, né? Eu acabei de terminar o primeiro semestre, estou começando o segundo semestre, então eu não tenho nada construído ainda, são direcionamentos e perspectivas do que eu pretendo discutir, do que eu pretendo trabalhar. Então, pensando os conceitos como as minhas principais ferramentas de trabalho, eu acredito que antropoceno não pode ser deixado de lado, né? Discutir aí o ser humano como uma força geológica é um conceito que está emergindo não só na historiografia, mas em outros campos científicos, então eu acho que não dá para deixar de lado pensar as relações e as questões do antropoceno, né? Eu fui orientada a fazer a decisão entre o campo da história da natureza e a história do tempo presente. Acredito que a história da natureza é o que mais se aproxima da minha temática, então estou me direcionando a fazer a opção por esse campo teórico, né? Penso que o conceito de os não humanos também tangencia minha pesquisa e não dá para deixar de lado. O pós-humanismo é outro conceito que não tem como não ser trabalhado, também acredito. E o conceito de especismo também trazido ali por Peter Sink de forma análoga ao machismo, ao racismo, né? Então não tá para ser deixado de lado o conceito de especismo também. Ao se pensar uma perspectiva ali da evolução ou, enfim, da forma como os estudos científicos se colocam no campo de estudos de forma geral, não só pensando os estudos dentro da historiografia, é possível pensar que por muito tempo tivemos uma ciência eurocentrada branca, né? E aí surgem teorias feministas que possibilitam que a mulher entrasse nesse local. Essas teorias feministas, elas se aliam a teorias raciais, né? Então o feminismo e as questões raciais, as questões de gênero e as questões raciais, elas vão propiciando que outros indivíduos falem também dentro da ciência. A partir disso surge também estudiosos que pensam relações, né? Não só que pensam, mas que são de locais ali LGBTQIA+. Então, a partir disso, é claro, não sou eu que estou falando, é a partir de leituras que eu tive, né? Recentemente, eu percebo que essa abertura que, enfim, estudar o outro além do ser humano branco, homem, eurocêntrico, propicia então uma espécie de rachadura científica, né? Rachadura ali no campo científico que faz com que seja possível trabalhar questões e trabalhar sujeitos que não sejam somente os sujeitos humanos, né? Então eu penso que os meus estudos eles se mostram possível na atualidade em decorrência de todas essas rupturas que o antecederam em relação a pensar uma ciência além do humano, né? Pensar uma ciência além do ser humano branco, eurocêntrico. Os estudiosos para pensar o meu campo é Eva Damansky, ali com o conceito de pós-humanismo, Regina Horta Duarte, que é uma historiadora, essas duas são historiadoras, né? Que é uma historiadora brasileira, Regina Horta Duarte, que pensa a história da natureza, então ela traz esse conceito aí.
Dominique Lacapra também é bem interessante de pensar. Ele é um historiador estadunidense, né? Não podemos deixar de lado também a Donna Haraway, que é uma historiadora, não é uma historiadora, mas é uma pensadora feminista que também trabalha com a relação dos seres humanos com os animais de estimação, pensando especificamente os cães. Para pensar isso daí, eu tenho percebido, a partir da realidade da minha localidade, uma figura muito importante que tem articulado a causa animal, que é a Carla Gomes. Acredito que pensar a Carla Gomes não só como um agente político, mas como um ponto de partida para pensar como as coisas, como essa relação ser humano e animal está sendo articulada na localidade é fundamental. Entender também políticos que fazem uso da causa animal para promover a própria imagem. É perceptível essa relação ali, eu acho que dá para ser pontuada também na pesquisa. Então, é basicamente isso. Eu não tenho nada pronto no momento, né? Estou terminando o primeiro semestre, começando o segundo semestre, então o que eu tenho são esboços do que eu pretendo trabalhar, do que eu pretendo discutir. E eu penso que o que eu posso acrescentar em relação a isso é divulgar a pesquisa e mostrar o que eu pretendo trabalhar, né? É claro que a intenção principal ali sempre foi, não é mais a principal, mas ela sempre foi pensar a relação afetiva, né? No entanto, eu penso que talvez eu não dê conta de falar de afetividade, então a afetividade está como um segundo plano ali, um meio para se chegar a um outro fim, que é pensar essa relação dos seres humanos com os animais de estimação de forma mais geral, não só a partir da afetividade. Eu acho que a afetividade não pode ser deixada de lado, mas ela não é o pilar central da minha pesquisa, como eu já imaginei que pudesse ter sido em algum momento recuado, né? Enfim, eu acredito que é basicamente isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu agradeço muito pela escuta e eu acredito que, enfim, os meus dados estarão aí, né? Caso tenha interesse de alguma conversa, algum diálogo, alguma devolutiva específica, estou aberta a possibilidades de pensar essa pesquisa tão fora da realidade em determinados aspectos, né? Da realidade que a gente tem no campo científico em determinados aspectos. É isso. Muito obrigada, mais uma vez. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.